Aos 18 anos, minha família me expulsou de casa porque me recusei a largar a faculdade para trabalhar e sustentar meu irmão prodígio. Meu pai gritou que eu era egoísta, minha mãe chorou dizendo que eu estava destruindo a família. Dormi na rua naquela noite, com apenas uma mochila e R$ 200 no bolso. 12 anos depois, quando meu avô milionário morreu, minha família apareceu de luto no testamento esperando a fortuna. O advogado abriu o envelope e leu: "Deixo 100% dos meus bens para meu neto Lucas." Minha mãe desmaiou. Meu pai tentou me agredir, mas o advogado ainda não havia terminado. E junto, uma carta explicando o porquê. A verdade que eles esconderam por 18 anos estava prestes a explodir naquela sala. Preciso voltar ao começo para que isso faça sentido. Meu nome é Lucas Andrade, hoje tenho 30 anos, mas essa história começa quando eu tinha 18, no último dia em que vivi na casa dos meus pais. Cresci em Campinas, numa casa classe média que meu avô paterno, seu Augusto, ajudou a comprar. Ele era um self-made man clássico. Começou vendendo ferramentas numa Kombi, construiu uma rede de 12 lojas de materiais de construção em 40 anos. Aposentou aos 65 com uma fortuna que ninguém na família sabia exatamente quanto era. Meu avô era discreto, morava numa casa simples no mesmo bairro há 50 anos. Dirigia um Corolla 2010 que se recusava a trocar, usava camisa xadrez e calça jeans todos os dias. As pessoas que não o conheciam achavam que ele era um aposentado comum. Mas eu sabia a verdade, passava todos os sábados com ele desde os 5 anos. Ele me ensinava xadrez, me contava histórias de como construiu o negócio, me mostrava as planilhas da empresa. "Lucas", dizia com aquele sotaque caipira que nunca perdeu, "dinheiro não grita, meu filho. Quem grita é quem não tem." Minha família era diferente. Meu pai Roberto trabalhava como gerente num banco. Ganhava bem, mas vivia reclamando que merecia mais. Minha mãe, Silvana, era professora de inglês, mas parou de trabalhar quando meu irmão nasceu. Meu irmão, Rafael, era 3 anos mais novo que eu, e desde que nasceu era o centro do universo da minha família. Rafael era o prodígio. Aos 6 anos tocava piano. Aos 8 pintava quadros que minha mãe pendurava pela casa inteira. Aos 12 ganhou um concurso de redação estadual. Meus pais repetiam para qualquer um que quisesse ouvir: "Rafael vai ser alguém na vida." E eu era o responsável. O que tirava notas boas sem precisar de atenção. O que lavava louça sem ser mandado. O que cuidava do irmão quando meus pais saíam. Invisível, mas funcional. Lembro de uma cena específica. Eu tinha 15 anos, Rafael 12. Era meu aniversário. Minha mãe fez bolo. Cantamos parabéns. No meio da festa, Rafael anunciou que tinha sido selecionado para uma exposição de arte jovem em São Paulo. Meus pais explodiram em comemoração. Meu pai abriu uma garrafa de vinho, minha mãe chorou de orgulho. O resto do meu aniversário foi sobre Rafael. Meu bolo ficou pela metade na mesa. Meu avô estava lá. Ele percebeu. Quando todos foram para a sala ver os quadros de Rafael, ele ficou comigo na cozinha. "Parabéns, Lucas", disse baixinho, me entregando um envelope. Dentro tinha R$ 500 e um bilhete. "Para seu futuro. Guarde em segredo." Foi a primeira vez que chorei no meu aniversário. Não de tristeza, mas de alívio por alguém lembrar que eu existia. Quando chegou o 3º ano do ensino médio, comecei a estudar para o vestibular. Queria engenharia civil na Unicamp. Passava as noites estudando no quarto, acordava às 5 para revisar antes da escola. Rafael, enquanto isso, tinha acabado de entrar numa escola de artes particular caríssima, R$ 3.500 por mês. Meu pai reclamava do preço, mas minha mãe insistia: "É um investimento no talento dele." Um dia, meu pai me chamou na sala. Era fevereiro, 3 meses antes do vestibular. "Lucas, precisamos conversar", começou, o tom sério. Minha mãe estava ao lado dele no sofá, as mãos entrelaçadas. "Você sabe que a situação está apertada. A escola do Rafael, as contas da casa, o carro. Seu avô ajuda, mas não dá para depender dele para sempre." Senti o estômago apertar, sabia o que vinha. "Achamos que você devia começar a trabalhar. Meio período, numa loja, qualquer coisa. Ajudar nas despesas de casa." "Mas pai, faltam 3 meses para o vestibular. Estou estudando 6 horas por dia." Minha mãe suspirou, como se eu estivesse sendo difícil de propósito. "Lucas, você sempre foi inteligente. Passa no vestibular dormindo. Mas Rafael, ele precisa de estrutura, de apoio total para desenvolver o talento dele. É uma fase crítica da carreira artística dele." "Carreira? Ele tem 15 anos." Meu pai bateu a mão na mesa. "Não seja egoísta. Você acha que é só você nessa família? Rafael tem um dom raro. A gente não pode desperdiçar isso porque você quer ficar sentado estudando o dia inteiro."
A conversa terminou comigo no quarto, tremendo de raiva, ouvindo meus pais discutirem do lado de fora sobre como eu estava cada vez mais rebelde. Liguei para o meu avô naquela noite. Vô, posso dormir na sua casa hoje? Vem, meu filho, a porta tá sempre aberta. Passei aquele fim de semana na casa do meu avô. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio, tomando seu café preto sem açúcar, os olhos fixos em mim. Seu pai é meu filho, Lucas. Eu amo ele. Mas ele tem um defeito que eu nunca consegui consertar. Ele investe no que brilha, não no que é sólido. Ele se levantou, foi até o escritório, voltou com um papel. Isso aqui é uma aplicação que fiz no seu nome quando você nasceu. Hoje tem R$37 mil. Quando você fizer 18, é seu. Use para a faculdade se precisar. Olhei para o extrato, incrédulo. Vô, eu não sabia. Não era para saber. Dinheiro que se anuncia vira obrigação dos outros. Dinheiro em silêncio vira liberdade sua. Ele colocou a mão no meu ombro. Você vai passar nesse vestibular, Lucas. E quando passar, não deixa ninguém te convencer a desistir do seu futuro para pagar o talento de outro. Família apoia, não aprisiona. Voltei para casa no domingo à noite. Meus pais fingiram que a conversa de sexta nunca aconteceu. Mas algo havia mudado. Eu sabia que tinha uma saída. Só não imaginava que em 3 meses teria que usá-la. Passei no vestibular. Engenharia Civil, Unicamp. Nota de corte alta. Consegui na primeira tentativa. Cheguei em casa com o resultado impresso, as mãos tremendo de felicidade. Entrei pela porta gritando: Passei! Passei no Unicamp! Minha mãe estava na cozinha. Ela se virou, tentou um sorriso, mas era fraco. Que bom, filho. Parabéns. Meu pai nem levantou do sofá. Rafael estava no quarto dele. Nem saiu para ver. A comemoração durou 15 segundos. Naquela noite, meu pai me chamou de novo na sala. O mesmo sofá, a mesma posição. Mas dessa vez, o clima era pior. Lucas, sobre a faculdade. Eu sei que a pública, pai, não vai custar nada de mensalidade. Só vou precisar de ajuda com o transporte, xerox, umas coisas pequenas. Ele balançou a cabeça. Não é isso. É que decidimos que é melhor você adiar por 1 ano. O mundo parou. O quê? Minha mãe entrou na conversa, a voz mais suave, como se estivesse acalmando uma criança. É que surgiu uma oportunidade incrível para o Rafael. Uma bolsa de estudos em Florença, na Itália. 6 meses, tudo pago, menos a passagem e estadia. E o que isso tem a ver comigo? Meu pai bufou, irritado. Tem tudo a ver! Isso é a chance da vida do Rafael. Ele pode virar um artista reconhecido internacionalmente. E você? Engenharia tem em todo canto. Você faz ano que vem ou daqui 2 anos, não faz diferença. Senti minha garganta fechar. Faz diferença pra mim. Minha mãe se aproximou, segurou minha mão. Lucas, por favor, seja generoso. Você sempre foi o irmão mais maduro. Rafael precisa de você agora. Rafael precisa? Ou vocês querem realizar o sonho de vocês através dele? A bofetada veio tão rápida que nem vi. Minha mãe tinha me batido. Ela nunca havia levantado a mão para mim na vida. Não fale assim do seu irmão, ela sussurrou, a voz trêmula. Não fale assim da nossa família. Subi para o quarto, tranquei a porta e pela primeira vez em anos, chorei até não ter mais lágrimas. Na manhã seguinte, desci com uma decisão tomada. Eu vou fazer a matrícula na Unicamp hoje. Vou morar no campus, procurar um trabalho, me virar sozinho. Meu pai estava tomando café. Colocou a xícara na mesa devagar, perigosamente devagar. Não vai não. Como assim? Se você sair desta casa para fazer esta faculdade agora contra a nossa vontade, você não volta mais. Simples assim. Minha mãe arregalou os olhos. Roberto, não é para tanto. É sim. Ele explodiu. Esse garoto sempre foi egoísta. Sempre pensou só nele. Agora que a família precisa, ele vira as costas. Olhei para minha mãe, procurando por um sinal de apoio. Ela desviou o olhar. Pai, a faculdade é meu futuro. E o Rafael? Ele não importa? Você quer que ele perca a chance da vida dele porque você não pode esperar 1 ano? Senti a raiva subindo, quente e incontrolável. Eu não vou desistir da minha vida para pagar a vida dele. Meu pai se levantou, vindo em minha direção. Então vaza. Pegue as suas coisas e vaza. Vê se seu avô te aguenta, já que você é o queridinho dele. Roberto! Minha mãe tentou intervir. Cala a boca, Silvana. Esse garoto precisa aprender o que é família. E se ele escolhe a faculdade em vez do irmão, então ele não é mais família. Subi as escadas, peguei uma mochila, joguei roupas dentro sem pensar. Documentos, carregador de celular, o extrato que meu avô me deu. Quando desci, Rafael estava na sala. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Lucas, não vai. A Itália não é tão importante assim. Quis gritar com ele. Quis dizer que era tudo culpa dele.
Mas olhei para aquele garoto de 15 anos manipulado pelos nossos pais da mesma forma que eu e não consegui. Não é sua culpa, Rafa. Cuida-te. Meu pai abriu a porta, me apontando a saída. Vaza e não volta. Saí naquele dia de março de 2013 com uma mochila nas costas e a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. A casa do meu avô ficava a 40 minutos de ônibus. Cheguei quase meio-dia, tocando a campainha insistentemente. Ele abriu a porta, viu meu rosto inchado de chorar, a mochila, e entendeu tudo. Entra, meu filho. Contei tudo, cada palavra, cada grito, cada acusação. Meu avô ouviu em silêncio, sua mandíbula cada vez mais tensa. Quando terminei, ele respirou fundo. Seu pai é burro, sempre foi, mas isso passou dos limites. Ele pegou o telefone e ligou pro meu pai. Ouvi a conversa do sofá. Roberto, o Lucas tá aqui. Não, eu não vou mandar ele de volta. Você expulsou seu filho de 18 anos porque ele quer estudar? Não me interessa seu plano pro Rafael. O Lucas vai morar comigo e você não vai encher o saco dele. Se você não gostar, problema seu. Desligou na cara do meu pai. Você fica aqui o tempo que precisar. Não paga nada, só estuda e passa nessa faculdade. Chorei de novo, mas dessa vez de alívio. Os primeiros meses morando com meu avô foram estranhos, mas libertadores. Eu tinha meu quarto, minha privacidade e pela primeira vez na vida, alguém que realmente torcia por mim. Meu avô acordava às 6 horas, fazia café, me acordava às 6h30. Bora, engenheiro, o mundo não espera. Comecei a faculdade em agosto. A rotina era pesada, aulas das 8 às 18 horas, estudos até às 22 horas, mas eu amava cada segundo. Nas férias, meu avô me arrumou um estágio na empresa dele. Escritório, arquivo, qualquer coisa. Ganhava um salário mínimo, mas era meu. Você vai aprender de baixo, igual eu aprendi, dizia. Aos sábados voltamos à rotina antiga, xadrez, conversa, planejamento. Sabe por que eu tô te ensinando tudo isso, Lucas? Não, vô. Porque você é o único neto que se importa em ouvir. O Rafael é talentoso, mas talento sem caráter não constrói nada duradouro, e você tem os dois. Perguntei sobre meus pais algumas vezes, ele sempre desconversava. Seu pai é orgulhoso, uma hora ele volta atrás, mas ele nunca voltou. Rafael foi para a Itália. Meus pais pegaram um empréstimo para pagar. Vi pelas redes sociais, fotos em museus, ao lado de artistas famosos, comendo massas em restaurantes chiques. Minha mãe postava tudo com legendas emocionadas. Meu filho realizando sonhos, o futuro pertence aos corajosos. Eu não existia mais nas redes dela. Nenhuma foto antiga. Fui apagado. 2 anos se passaram. Me formei com louvor, arrumei estágio numa construtora grande. Meu avô comemorou com um churrasco só nós dois. Você conseguiu, meu filho, sozinho. Não sozinho, vô, com você. Ele sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. Lucas, preciso te contar uma coisa. Meu estômago apertou. Tô doente. Câncer no pulmão. Estágio 4. O mundo desabou de novo. Vô, tem tratamento? Tem... Ele balançou a cabeça. Já fiz tudo. Os médicos dão 6 meses, no máximo 1 ano. Segurei sua mão, tremendo. Eu não quero que você vá. Eu também não, meu filho. Mas a gente não escolhe essas coisas. O que a gente escolhe é o que faz com o tempo que tem. Ele puxou um envelope do bolso. Isso aqui é uma cópia do meu testamento. Quero que você leia agora, comigo vivo, para não ter surpresas depois. Abri com as mãos trêmulas. Deixo 100% dos meus bens, incluindo as 12 lojas, imóveis, investimentos e poupança, para meu neto Lucas Andrade. Olhei para ele incrédulo. Vô, isso tem que ser dividido com meu pai, com Rafael. Não tem não. É meu, eu decido. E decidi que você merece. Você ficou comigo quando ninguém ficou. Você me visitava todo sábado, antes mesmo de morar aqui. Você se importava com o velho chato que ninguém mais ligava. Mas vô, isso vai destruir minha família. Ele me olhou sério. Sua família te destruiu primeiro, Lucas. Você não deve nada para eles. Meu avô viveu mais 14 meses. Eu pausei tudo, trabalho, vida social, tudo para cuidar dele. Nos últimos 3 meses ele ficou acamado. Eu dava banho, comida, remédio,
Conversávamos por horas sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre legados. Você acha que sou injusto com seu pai? Perguntou uma noite. Não sei, vô. É complicado. Eu criei seu pai com tudo. Ele nunca precisou lutar. Dei emprego, dei casa, dei dinheiro. E ele ficou mole. Acha que o mundo deve para ele. Você eu deixei lutar um pouco e você ficou forte. Ele segurou minha mão, fraca, mas firme. Não desiste de você por pena deles, promete? Prometo, vô. Ele morreu numa terça-feira de manhã, dormindo. Eu estava ao lado, segurando sua mão. Foi a segunda vez na vida que chorei até não ter mais lágrimas. O velório foi no sábado. Aluguei o salão do cemitério, organizei tudo, avisei a família por e-mail. Meu pai chegou de terno preto, óculos escuros, ar de viúvo principal. Minha mãe ao lado, chorando alto. Rafael, agora com 20 anos, estava diferente. Cabelo comprido, brinco, roupas de artista. Eles me viram e congelaram. Meu pai tirou os óculos, me olhou de cima a baixo. Você organizou isso? Organizei. Deveria ter me avisado antes, eu sou o filho dele. Avisei, por e-mail, 3 dias atrás. Minha mãe se aproximou, tentando me abraçar. Lucas, meu filho, quanto tempo? Dei um passo para trás. Não sou seu filho faz 5 anos, lembra? Ela recuou, fingindo estar ofendida. Durante o velório, eles representaram o luto perfeito. Meu pai dava entrevistas para conhecidos sobre meu pai, o grande empreendedor. Minha mãe recebia abraços como viúva de respeito. Ninguém perguntou sobre mim. Ninguém notou que eu tinha sido o único ao lado dele no hospital. Até que uma senhora idosa, Dona Marisa, vizinha antiga do meu avô, me puxou de lado. Você é o Lucas, não é? Sou. Seu avô falava de você toda hora, dizia que você era o único que prestava, que você ia herdar tudo e fazer o que ele não conseguiu. O quê? Provar que caráter vale mais que lábia. A leitura do testamento foi marcada para a segunda-feira seguinte. Escritório do advogado Dr. Ernesto Farias, às 14 horas. Eu cheguei 10 minutos antes. Sentei na sala de espera, suando frio. Sabia o que estava por vir, mas saber não preparava para o impacto. Meu pai chegou no horário, minha mãe e Rafael atrás. Eles estavam animados. Meu pai até sorria. Finalmente vamos resolver as coisas, disse para minha mãe, sem olhar para mim. Dr. Ernesto nos chamou para a sala de reuniões. Mesa de vidro grande, cadeias de couro, aquele cheiro de advogado caro. Bom, vamos direto ao ponto, começou o Dr. Ernesto. O testamento do Sr. Augusto Andrade foi redigido há 2 anos, revisado há 6 meses e é bastante direto. Ele abriu o envelope lacrado com cera vermelha. O silêncio era absoluto. Eu, Augusto Andrade, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo a totalidade dos meus bens para meu neto, Lucas Andrade. Você podia ouvir o sangue escorrendo das caras deles. Meu pai foi o primeiro a reagir. O quê? Isso é um erro. Tem que ser. Não é, senhor. Está tudo documentado, com 2 testemunhas, firma reconhecida. Minha mãe olhou para mim, os olhos arregalados. Lucas, você sabia? Não respondi. Rafael estava pálido, olhando para o vazio. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso é manipulação. Ele manipulou o velho. Meu pai estava doente, senil. Dr. Ernesto manteve a calma. Há laudos médicos anexados provando que o Sr. Augusto estava em perfeita sanidade mental. De fato, ele antecipou contestações e preparou um documento bem robusto. Quanto? Perguntou meu pai. Quanto é essa totalidade? Dr. Ernesto consultou uns papéis. 12 lojas avaliadas em aproximadamente 18 milhões no total. 2 imóveis comerciais, 3 milhões. Casa-sede, 1,2 milhão. Investimentos diversos, 4,8 milhões. Soma aproximada, 27 milhões de reais. Minha mãe desmaiou, literalmente. Caiu da cadeira. Rafael correu para ajudá-la. Meu pai ficou de pé, tremendo, olhando para mim como se eu fosse o demônio. Você, seu filho da puta! Senhor Roberto, interveio o Dr. Ernesto, controle-se ou chamo a segurança. Minha mãe recuperou a consciência. Rafael assegurando. Lucas, você não pode aceitar isso. Somos sua família. Vocês me expulsaram. Me chamaram de egoísta porque eu queria estudar. Disseram que eu não era mais família. Meu pai avançou. Dr. Ernesto se levantou, a mão no telefone.
Um passo a mais e eu chamo a polícia. Ele parou, mas apontou o dedo para mim. Você não merece esse dinheiro. Não fez nada para merecer. Fiz. Fiquei com ele quando estava morrendo. Dei banho, comida, remédio. Segurei a mão dele na última respiração. Onde vocês estavam? Silêncio. Verdade. Vocês estavam comemorando a exposição do Rafael em São Paulo. Postaram foto no Instagram no mesmo dia que o vô entrou em coma. Minha mãe soluçou. A gente não sabia que ele estava tão mal. Eu avisei. Por WhatsApp. Vocês visualizaram e não responderam. Dr. Ernesto pigarreou. Há mais uma coisa. Uma carta. Ele tirou outro envelope, este com meu nome, escrito pela letra trêmula do meu avô. O Sr. Augusto pediu que essa carta fosse lida em voz alta, na presença da família. Meu coração acelerou. Pode ler, eu disse. Dr. Ernesto começou a ler. A voz do meu avô parecia ecoar naquela sala através das palavras. Lucas, meu neto querido, se você está ouvindo isso é porque parti. Espero que tenha sido tranquilo, com você por perto, como foi a maior parte dos meus últimos anos. Minha garganta apertou. Deixei tudo para você por um motivo simples. Você foi o único que me amou sem interesse. Roberto, meu filho, só me procurava quando precisava de dinheiro. Silvana fingia simpatia quando vinha pedir algo para o Rafael. E o Rafael, coitado, foi criado para acreditar que o mundo gira em torno dele. Meu pai fechou os olhos. Minha mãe chorava baixo. Mas você, Lucas, vinha todo sábado. Antes de morar comigo, antes de precisar de mim, antes de tudo. Você vinha porque gostava de mim. Jogávamos xadrez, conversávamos sobre a vida. Você me perguntava conselhos sobre coisas pequenas, porque se importava com minha opinião. Rafael abaixou a cabeça. Agora vou te contar algo que ninguém mais sabe, nem mesmo você. Dr. Ernesto fez uma pausa, olhando para meu pai com uma expressão estranha. Depois continuou. Roberto não é meu filho biológico. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Meu pai ergueu a cabeça devagar, o rosto branco. O quê? Dr. Ernesto continuou lendo. Sua mãe, Neuza, que Deus a tenha, me contou a verdade no leito de morte. Você nasceu de um caso que ela teve com um vendedor que passou pela cidade. Eu já desconfiava. Você não se parece em nada comigo, nem fisicamente nem em personalidade. Mas eu a amava, então o criei como meu. Meu pai estava tremendo. Tentei te moldar, te ensinar valores, trabalho duro, mas você herdou a lábia do seu pai verdadeiro. Sempre preferiu o atalho, a aparência, o caminho fácil. E quando teve seus filhos, replicou isso no Rafael. Minha mãe olhou para meu pai, chocada. Você não sabia disso? Ela sussurrou. Ele não respondeu, estava paralisado. Lucas, você é o meu único neto de sangue, filho do filho que eu realmente gerei, mesmo que Roberto não saiba. E mesmo se não fosse, você seria meu herdeiro pela pessoa que é. Pera, o quê? Dr. Ernesto percebeu minha confusão. Há documentos complementares aqui. Aparentemente, seu avô fez um teste de DNA há 3 anos. Confirma que Roberto não é filho biológico dele, mas você é neto biológico. Meu pai explodiu. Isso é mentira! Mentira de velho ressentido! Há amostras guardadas em laboratório. Se quiser contestar, pode fazer contraprova. Minha mãe estava agora olhando para mim e para Rafael, fazendo contas. Então, Rafael também não é neto biológico, correto? Dr. Ernesto confirmou. A carta continuava. Roberto, se está ouvindo isso, não te deixei nada porque você nunca me deu nada além de dor de cabeça. Gastou minha ajuda em aparências, criou seus filhos com valores invertidos, e quando Lucas precisou de apoio para estudar, você o expulsou de casa. Meu pai tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Silvana, você é cúmplice. Permitiu que seu marido expulsasse um filho de 18 anos. Investiu tudo no filho errado. Lucas precisava de uma mãe e você escolheu ser empresária do Rafael. Não merece nada, meu. Minha mãe cobriu o rosto, soluçando alto. Rafael, você não tem culpa de ter sido mimado, mas tem culpa de ter aceitado. Quando seu irmão foi expulso, você tinha 15 anos, velho o suficiente para protestar. Mas não fez nada. Foi para a Itália com o dinheiro que deveria ter sido da faculdade dele. Não te odeio, mas não te respeito. Rafael agora também chorava, as mãos tremendo. Lucas receberá tudo com uma condição, que use esse dinheiro para construir algo sólido. Não para vingança, mas para provar que valores valem mais do que talento sem caráter. Confio em você, meu filho. Sempre confiei. Com amor eterno, seu Augusto. Dr. Ernesto dobrou a carta devagar. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Meu pai foi o primeiro a se mexer. Levantou, a cadeira raspando no chão, e saiu sem olhar para trás. Ouvi seus passos rápidos no corredor, depois a porta do escritório batendo.
Minha mãe ficou sentada, olhando para suas próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. Lucas, né? A gente errou. Errou muito. Não respondi. Não tinha o que dizer. Rafael se levantou também, mas veio em minha direção. Parou a 1 metro de distância. Eu devia ter dito alguma coisa naquele dia, sussurrou. Devia ter te defendido, mas eu tinha tanto medo de perder o amor deles que deixei você perder o deles todo. Olhei para meu irmão. Ele não era o garoto de 15 anos. Era um homem de 20 com rugas de preocupação que não deveriam estar ali ainda. Você estava preso igual eu, Rafa. Só numa gaiola diferente. Ele assentou, limpou os olhos. Se você deixar, eu quero... Não sei, tentar de novo. Ser irmão de verdade dessa vez. A gente vê. Foi tudo que consegui dizer. Ele assentou e saiu com minha mãe, que não disse mais nada. Fiquei sozinho com o Dr. Ernesto. Ele me entregou uma pasta grossa. Todos os documentos estão aqui. Escrituras, contratos, extratos bancários, documentação das lojas. Seu avô deixou tudo muito organizado. Peguei a pasta com mãos que ainda tremiam. Dr. Ernesto, esse negócio do DNA era verdade? Ele assentiu. Seu avô me contou há 3 anos quando fez o teste. Ele queria ter certeza antes de decidir sobre a herança. Disse que precisava saber se estava sendo justo ou apenas vingativo. E o que ele concluiu? Que você merecia por ambos os motivos, pelo sangue e pelo caráter, mas principalmente pelo caráter. Saí do escritório às 16h30. A tarde estava clara, o céu azul, o trânsito de São Paulo roncando ao fundo. O mundo continuava girando como se nada tivesse mudado, mas para mim, tudo tinha mudado. Sentei num banco na frente do prédio e fiquei ali, segurando a pasta, tentando processar. 27 milhões de reais, 12 lojas, imóveis, investimentos. Aos 30 anos, eu tinha acabado de herdar um império construído por um homem que me amou quando ninguém mais amou. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão. Primeira semana, organizei tudo com o advogado. Transferências, documentos, assinaturas. Me tornei oficialmente dono de tudo. Segunda semana, visitei as 12 lojas. Conversei com cada gerente, cada funcionário antigo que conhecia meu avô. Todos tinham histórias. Seu avô me deu emprego quando ninguém dava. Me emprestou dinheiro sem juros quando minha filha ficou doente. Me ensinou tudo sobre negócios. Terceira semana, mudei para a casa do meu avô. Não conseguia ficar no apartamento alugado. Queria estar perto dele de alguma forma. Quarta semana, comecei a receber mensagens. Primeiro foi minha mãe. Lucas, seu pai está em depressão profunda. Não sai da cama. Você podia pelo menos ligar para ele? Não liguei. Depois, Rafael. Mano, a gente tá numa situação difícil. O empréstimo da Itália ainda tá sendo pago. Dá para você ajudar? Não ajudei. Depois, parentes distantes que eu nunca tinha visto. Oi, primo, lembra de mim? Soube da herança, parabéns. Será que você poderia emprestar? Bloqueei todos. Sexta semana. Meu pai apareceu na porta da casa. Eu estava no escritório, revisando planilhas, quando ouvi a campainha. Olhei pela janela e o vi lá, de jeans e camisa simples, sem o terno de sempre. Abri a porta, mas fiquei no batente. O que você quer? Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Cabelo mais branco, ombros curvados, olhos fundos. Eu só queria conversar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que eu fiz. Sobre quem eu fui. Fiquei em silêncio esperando. Eu fui um pai horrível para você. Ele continuou, a voz falhando. Tratei você como se fosse menos importante que o Rafael. Te expulsei quando você mais precisava de mim. E agora? Ele olhou para casa, para a pasta de documentos visível pela janela. Agora você tem tudo e eu não tenho nada. Nem a dignidade de dizer que fui um bom pai. Você quer que eu te dê dinheiro? Perguntei direto. Ele balançou a cabeça. Não, quer dizer, a gente está numa situação complicada. O empréstimo, as dívidas. Mas não é por isso que vim. Vim porque... Ele respirou fundo. Porque eu queria que você soubesse que eu sei que estraguei tudo. E que eu sinto muito. Olhei para este homem que me criou, que me expulsou, que me apagou da vida dele por 5 anos. Você sente muito porque perdeu a herança ou porque percebeu quem eu sempre fui? Ele não respondeu de imediato. Quando falou,
Sua voz estava baixa. As duas coisas. E eu sei que isso me faz ainda pior. Pelo menos era honesto. Eu não vou te dar dinheiro, pai. Nem para você, nem para a mãe, nem para o Rafael. Ele assentiu, como se esperasse. Mas vou fazer uma coisa. Vou pagar o empréstimo da Itália. Não por vocês. Pelo Rafael, que foi manipulado igual eu fui manipulado. Ele ergueu os olhos, surpreso. Depois disso, estamos quitas. Você me expulsou de casa uma vez, agora eu estou te expulsando da minha vida, de vez. Justo, não acha? Ele ficou parado por um longo momento. Depois assentiu, virou-se e foi embora. Foi a última vez que falei com meu pai. 8ª semana. Rafael pediu para me ver. Marcamos num café neutro, longe de memórias familiares. Ele chegou pontual, mais magro, com uma mochila nas costas. E aí, mano? E aí? Sentamos. Pedimos café. O silêncio era desconfortável. Eu tô saindo de casa. Arrumei um trampo numa galeria de arte. Salário mínimo, mas é meu. Vou morar com os amigos numa república. Legal. Queria te agradecer por pagar o empréstimo. Você não precisava. Eu não fiz por você. Fiz por mim, para não ficar devendo nada para ninguém. Justo. Bebemos o café em silêncio. Lucas, eu sei que a gente não vai ser irmão de verdade de novo. Eu estraguei isso. Mas ele tirou um caderno da mochila. Fiz isso para você. Era um caderno de desenho. Abri. Cada página era uma cena da nossa infância. Eu ensinando ele a andar de bicicleta, nós dois jogando videogame, ele no meu aniversário de 15 anos, quando todos esqueceram. A última página era mais impactante. Eu saindo de casa com a mochila, ele na janela olhando com uma lágrima descendo. Embaixo, escrito: o dia que perdi meu irmão por ser covarde demais para lutar por ele. Fechei o caderno, a garganta apertada. É bonito, Rafa. Obrigado. Ficamos mais um tempo, conversamos sobre coisas superficiais. Quando nos despedimos, ele me abraçou rápido. Se um dia você quiser recomeçar, eu tô aqui, sem pressão. A gente vê. Ele saiu, fiquei com um caderno, olhando aqueles desenhos que mostravam a vida que poderia ter sido. Hoje tenho 32 anos, 2 anos depois da leitura do testamento. As 12 lojas estão funcionando melhor do que nunca. Modernizei tudo, contratei gestores competentes, dei autonomia para os funcionários antigos que conheciam um negócio de verdade. Lucro anual, 4,3 milhões. Reinvisto 60%, distribuo 20% em bônus para funcionários, guardo 20%. A casa do meu avô continua igual, não mudei nada. Ainda jogo xadrez sozinho todo sábado, imaginando ele do outro lado do tabuleiro, dizendo: esse movimento foi burro, meu filho. Minha mãe tentou contato algumas vezes no primeiro ano, depois desistiu. Soube por terceiros que ela e meu pai se separaram. Ele mora sozinho num apartamento pequeno, ela voltou a dar aulas de inglês. Rafael mantém distância respeitosa. De vez em quando manda uma mensagem: e aí, mano? Sem pressão, só oi mesmo. Respondo sempre: e aí, tá tudo bem. Um dia, quem sabe, a gente reconstrói. Mas não hoje. Semana passada, fiz algo que vinha planejando há meses. Criei uma fundação com o nome do meu avô, Instituto Augusto Andrade, Educação para quem luta. Missão: dar bolsas de estudo integrais para jovens de 17 a 25 anos que foram expulsos de casa pela família, que estão lutando para estudar sozinhos, que não têm apoio. Primeira turma, 50 bolsistas. Pagamos faculdade, moradia, alimentação, material, tudo. O único requisito: que eles compartilhem suas histórias, que mostrem para o mundo que dá para sobreviver quando a família te abandona. Na cerimônia de entrega das bolsas, fiz um discurso. Contei minha história pela primeira vez publicamente. A sala estava em silêncio absoluto. Quando terminei, uma menina de 19 anos levantou a mão. Senhor Lucas, o senhor perdoou sua família? A sala inteira esperou minha resposta. Não, respondi honestamente. E não sei se vou perdoar. Mas aprendi que não perdoar não é ser vingativo. Às vezes é só estabelecer limites. Saber o que você merece e não aceitar menos que isso. Ela assentiu, os olhos marejados. E você merece amor? Outra pessoa perguntou. Sorri. Meu avô me ensinou que amor de verdade não cobra entrada. Ele amava sem pedir nada em troca. O resto da minha família amava com condições.
Ame mais o Rafael. Sacrifique-se o futuro. Seja invisível para nós brilharmos. Olhei para os 50 jovens na minha frente, cada um com uma história de rejeição. Vocês todos merecem amor. O amor que não exige que você se diminua para caber. Hoje, enquanto escrevo isso, estou no escritório do meu avô. A cadeira de couro onde ele sentava, a mesa de madeira onde assinava documentos, o cheiro de café velho que nunca sai. No quadro atrás de mim, pendurei aquela foto. Eu e ele jogando xadrez no meu aniversário de 15 anos, enquanto minha família comemorava o Rafael na sala. Embaixo da foto, uma frase que ele sempre repetia: dinheiro não grita, meu filho. Quem grita é quem não tem. O que tem não precisa provar nada para ninguém. Eu tenho 27 milhões, 12 lojas, uma fundação, uma vida construída com minhas mãos a partir dos destroços. Mas o que mais tenho é paz. A paz de saber que não devo nada a ninguém, que construí tudo com integridade, que meu avô estaria orgulhoso. Minha família me expulsou achando que eu era descartável. Meu avô me mostrou que eu era insubstituível. Às vezes penso, e se eu tivesse desistido? E se eu tivesse voltado, pedido perdão, ficado em casa? Mas então lembro da carta. Não desista de você por pena deles, promete? Eu prometi, vô. E eu não vou quebrar essa promessa. Nunca. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Não conto isso buscando pena. Conto porque alguém em algum lugar tá passando pelo que passei. Tá sendo pressionado a desistir dos próprios sonhos. Tá sendo chamado de egoísta por querer um futuro. Para você, eu digo, resista. Sua família não é dona da sua vida. Talento dos outros não justifica sacrifício seu. E se eles te expulsarem, não é o fim. É o começo de você descobrir quem você realmente é, quando ninguém tá definindo você. Eu era o filho invisível, o irmão sacrificável, o egoísta. Hoje sou Lucas Andrade, engenheiro, empresário, criador de oportunidades. E isso ninguém tira de mim.